Sejam bem-vindos ao podcast 6h57, aquela hora mágica em que você está pronto para passar o plantão e chega aquela bomba. Aqui nós vamos discutir o que você precisa saber para dominar o plantão e mesmo nessas horas ficar tranquilo e fazer o certo. Eu sou Juliana Rezende. Eu sou Victor Galvão. E o tema de hoje é cetoacidose diabética. Então, doutor Victor, o que seria cetoacidose diabética? Bom, a cetoacidose diabética ela é um quadro que ele acontece por uma desregulação dos hormônios que estão relacionados à regulação da glicemia, né? Então a gente tem uma alteração, no caso da cetoacidose especificamente, a gente tem uma ausência de insulina e aí essa ausência de insulina leva ao aumento de hormônios contrarreguladores. Por quê? Porque a insulina no corpo da gente, ela está lá. Ela é um hormônio anabólico, né? Então ela está lá e meio que sinaliza que existe glicose, ele sinaliza a entrada da glicose para dentro da célula, sinaliza toda esse metabolismo aí da glicemia. E na ausência disso aí, o nosso organismo entende o quê? Não tem glicose. A ausência de insulina para o nosso organismo significa que você não tem glicose. Ele entende isso, mesmo que sua glicose esteja normal ou até às vezes alta, né? Que é o que a gente vai ver nesse quadro de cetoacidose diabética. Então, quando falta insulina, começa a ter liberação de hormônios contrarreguladores, GH, cortisol, catecolamina, e aí isso aí vai fazer o quê? Vai fazer com que aumente a glicemia, a glicose do paciente sobe muito, e isso leva a toda a descompensação que pode levar, que a cetoacidose vai trazer. Então, o paciente que vai ter sintomas adrenérgicos, né, é o paciente que vai ter uma glicemia muito alta, leva a uma osmolaridade plasmática muito alta. Então, é o paciente que tem também perda, né, de volume pela urina, né, tem uma diurese osmótica bem importante, bem significativa. Então o paciente chega muito desidratado por causa disso aí. Esse aumento desses hormônios contrarreguladores, que são hormônios relacionados a estresse fisiológico, faz liberação de prostaglandina. Então vai ter toda uma cascata metabólica que acontece por essa ausência de insulina e esse entendimento do seu organismo que não tem glicose. Então essa má leitura do seu organismo faz com que o paciente vá fazer a cetoacidose diabética. E precisa de uma cetoacidose, né? Eu falei mais aqui na parte do diabetes, né? Mas aí a cetoacidose tem a ver com o paciente entende que não tem glicose e ele vai tentar usar alguma outra fonte de energia. E essa fonte de energia vão ser os cetoácidos, vão ser os corpos cetônicos, né? É a quebra a quebra dos lipídios vai formar corpos cetônicos que vai levar à formação de cetoácido. Então é isso aí que é a cetoacidose diabética. Algumas vezes a gente vê no próprio plantão que o paciente chega com dor abdominal. Então, por que esse paciente chega com dor abdominal? O que é que isso tem a ver com a hiperglicemia e o que é que tem a ver com a acidose? Interessante isso aí. Realmente a cetoacidose ela é um diagnóstico diferencial de dor abdominal, né? Então o paciente muitas vezes chega, a principal queixa é dor abdominal e o paciente a gente às vezes até suspeita de um abdômen agudo. Então é importante a gente ficar ligado nisso aí. É uma possibilidade. Não é aquela coisa mais comum, mas é uma possibilidade do paciente com cetoacidose. E o que é que tem a ver isso aí? Basicamente, como eu disse, né, tem a liberação de prostaglandina por esse estresse metabólico e isso aí vai levar a uma vasoconstricção esplâncnica e pode causar dor abdominal. Isso é uma possibilidade. O mecanismo ainda não é muito certo, não é uma coisa que está bem definida, não é uma coisa que está bem clara, mas isso é uma possibilidade. A outra possibilidade também está relacionada à acidose e uma hipomotilidade do trato gastrointestinal que o paciente vai apresentar nesse quadro de cetoacidose. Com relação à vasoconstricção esplâncnica, os estudos mostram, o que o pessoal tem visto é que não tem tanta relação com volemia e talvez não seja esse o mecanismo.
né? Então o paciente, quando você vai ver o paciente que tem dor abdominal, não necessariamente ele está mais desidratado, então não necessariamente pode ser uma questão ali de volemia para aquela região. Mas o que o pessoal tem visto é que o paciente ele tende a estar mais acidótico quando tem uma dor abdominal mais importante. Então, um paciente que tem muita dor abdominal, um paciente que a queixa principal é dor abdominal, a gente vai achar ele mais acidótico do que os outros que não têm ou que tem uma dor mais leve. Existe um quadro bem parecido, né, com cetoacidose diabética, que é o estado hiperosmolar hiperglicêmico. E aí, qual é a diferença desses dois? Basicamente, é que o estado hiperosmolar, o paciente ele não tem um déficit completo de insulina. Então, ele vai ter um quadro clínico similar, porque ele é um estado hiperosmolar hiperglicêmico, né? Como o nome já diz, ele vai ter uma hiperglicemia e vai ter alteração de osmolaridade. Então, ele vai ter toda a alteração relacionada a isso aí, igual o paciente com cetoacidose. Só que o paciente com cetoacidose, ele não produz insulina, e por não produzir insulina, ele tem um aumento de contrarreguladores e toda aquela cascata lá que eu falei, e tem a produção de cetoácidos. Então, o paciente com cetoacidose, ele vai ter acidose, ele tem uma glicemia que não é alta, mas não é tão absurdamente alta, e ele vai ter a osmolaridade alterada. O paciente com estado hiperosmolar, ele não tem acidose, então o pH dele é normal, o anion gap é normal, mas o que é que ele tem de diferente? Ele tem uma glicemia muito alta, às vezes acima de 1000, é uma glicemia assim pipocadíssima, e ele também tem uma osmolaridade muito aumentada, porque a glicemia dele está muito alta, então ele tem uma osmolaridade muito alta. Então, para diferenciar também, é o paciente que ele não tem acidose, é o paciente que tem uma osmolaridade muito alta, um paciente que tem uma glicemia muito alta, e particularmente ele acontece mais em idosos. Ele está muito relacionado a uma dificuldade de acesso à água. Tem muita relação com isso. Então, o paciente que está desidratado, está hiperglicêmico e está desidratado. Ele não é deficiente de insulina, ele não é zero de insulina como o paciente com cetoacidose. Então, o paciente com cetoacidose, a gente vai ver do perfil do paciente, né, do fenótipo do paciente, é o paciente que é mais jovem, tende a ser mais jovem, porque é o paciente que tem diabetes tipo 1, por exemplo, é o paciente que ele é mais jovem. A gente tem paciente com diabetes tipo 2 também que faz cetoacidose, tem também, mas o que a gente encontra mais é o paciente de M1. Sim. A gente já viu que tem alguns problemas, né, que a cetoacidose pode dar, e aí eu queria saber assim, por que é tão importante a gente saber identificar e, inclusive, manejar esses pacientes no plantão, se ele chegar com esse quadro. Assim, é um quadro que ele é importante a gente conhecer, é importante a gente saber os detalhes, porque é um quadro que você consegue resolver rápido, relativamente rápido, é um quadro que você consegue manejar bem, é um quadro que você não precisa de grandes coisas para você resolver a vida do paciente. Então é importante você identificar rápido, é importante você saber como manejar da forma adequada, porque tem um risco muito grande de você cometer iatrogenia se você não entender direitinho da fisiopatologia, não entender o que é que pode estar acontecendo. Então, por isso que é importante, e até essa questão também de você diferenciar de estado hiperosmolar, de cetoacidose, porque isso vai diferenciar ali no que o cerne assim, da condução, né? Que a gente sabe que o paciente com estado hiperosmolar é o paciente que está mais desidratado, é o paciente que tem pouco acesso à água. Já o paciente com cetoacidose é um paciente que ele tende, ou é um paciente com DM1 que não tem diagnóstico, ou um paciente que tem alguma coisa que está causando aquilo ali. É um paciente que está infectado, é um paciente que tem alguma outra doença que está causando esse estresse metabólico que pode estar levando a essa cetocitose. Então, é importante a gente ficar ligado aí nisso aí. Tá certo. E assim, dando continuidade, esse paciente chega no plantão, como é que eu posso diagnosticar que é realmente uma cetoacidose diabética? Como é que a gente bate o martelo, né? Isso. Da cetoacidose. Então, a gente tem que ter acidose, né? A gente tem que ter cetose, cetonúria ou cetonemia, e a gente tem que ter hiperglicemia. Isso aí são critérios que o pessoal às vezes até se prende muito nisso aí, mas tem uma glicemia maior do que 250, um pH abaixo de 7,3 e a presença de cetonemia ou cetonúria. Mas a gente não pode ser igual o cavalo assim que anda com
Como é o nome disso aqui? Arreio. Arreio, né? Não pode ser assim, não. Por quê? Se o paciente tem um pH de 7,4 e um anion gap de 18, você acha que esse paciente ele tem ou não tem alguma coisa alterada aí? Então, eu não posso me prender no pH do paciente. Se o paciente tem um anion gap aumentado, eu tenho que procurar o que é que está acontecendo. O paciente com cetoacidose diabética é um paciente que vai ter acidose com anion gap aumentado. Então, se o pH dele está normal e ele só tem um anion gap aumentado, eu posso considerar que ele tem uma acidose. Então, o paciente com anion gap de 18, ele não está normal, ele está alterado. O anion gap não é para ser tão alto. Então, eu já posso contar esse critério. O paciente que tem um bicarbonato de 10, o paciente tem um pH normal, mas ele tem um bicarbonato de 10. Eu posso dizer que ele não tem acidose? Não, ele entra como critério. Então, o paciente que tem um anion gap aumentado, um anion gap acima de 12, né? O anion gap normal é de 8 a 12, então o anion gap acima de 12. Um paciente com bicarbonato abaixo de 18, 15, nessa faixa aí, abaixo dessa faixa aí, a gente também considera ele como acidose. Uhum. Então, o paciente tendo qualquer alteração dessa aí de pH, ele vai entrar como critério de acidose, e você tendo a glicemia alta e a cetonemia ou cetonúria, a gente fecha o diagnóstico e bate o martelo. O paciente tem cetoacidose diabética. Certo. E assim, você falou que ele podia ter cetoacidose mesmo sem ter uma acidose tão importante, ter anion gap alto. Mas ele pode ter cetoacidose com a glicemia baixa, na verdade baixa não, sem estar alta. Pode. Ele até pode. É relativamente incomum, mas é uma possibilidade bem específica. Quando é que ele vai acontecer? Quando é que a gente vai ter um paciente que está fazendo cetoacidose diabética e que a glicemia está normal? Principalmente naqueles pacientes que usam ISGLT2, inibidor da SGLT2, que é uma medicação que aumenta a glicosúria do paciente. Então o paciente começa, pelo efeito da medicação, a medicação que a gente usa aí, que todos os estudos mostram um benefício enorme agora, né? Então o paciente IC ele está usando, o paciente diabético tem um controle bom, previne de piorar a função renal do paciente diabético. Então o paciente que era DM tipo 2, que faz uso de SGLT2, ele pode ter uma cetoacidose euglicêmica. Então, nesse paciente aí, se o paciente usa Jardiance, né, que é empaglifosina, canaglifosina, enfim, qualquer glifosina dessas aí, então você pode ter paciente só com acidose, com cetonemia ou cetonúria, você pode fechar esse diagnóstico aí mesmo que a glicemia esteja normal, porque ele tem uma razão de a glicemia estar normal, ele urina mais glicose do que o normal, então aí fica normal. Nesse caso aí a gente pode ter. Ok. Sabendo do diagnóstico e sabendo esses pormenores, como é que a gente pode tratar esse paciente? Aliás, não, peraí. Primeiro, no que é que os colegas erram na condução desses pacientes quando chegam com cetoacidose no plantão? Preste atenção que você pode estar cometendo esse erro, tá? Preste atenção. Vê, na minha opinião, o que o pessoal erra mais é o bicarbonato. Por quê? O paciente com a cetoacidose diabética, muitas vezes o bicarbonato dele está nos pés lá, entendeu? Tipo, são os menores bicarbonatos que você vai encontrar, possivelmente é o paciente de cetoacidose. Esses dias, estava no plantão, estava um paciente lá, taquipneico, estava até com um shape bom. Quando eu fiz a gasometria do paciente, estava com cetoacidose, ele estava com um bicarbonato de 3,8. 3,8. Então, é um bicarbonato que assusta. De cara assim, assusta. Ele faz o quê? Vou repor bicarbonato. E não pode. Não pode repor bicarbonato logo de cara, né? Eu acho, assim, algumas vezes eu já vi, né, que um dos maiores erros dos nossos colegas é iniciar a insulina de pronto. Porque, olha lá, tá lá o paciente hiperglicêmico, às vezes não olha nem outros parâmetros, às vezes não pede um agaso, às vezes não fica desesperado com aquela glicemia, mesmo o paciente fazendo outro quadro, algum quadro mais florido, mais com outros sintomas, mas aí a gente tem uma tendência de querer resolver a glicemia do paciente. Tá alto, faz a insulina. E aí a gente sabe que tem problemas também, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É bom que esses principais erros, eles trazem o mesmo problema, né?
que é a questão do potássio do paciente. Esse potássio, o paciente, o potássio que aparece nos exames laboratoriais do paciente cetoacidose, ele não é real. Como assim, pô? Como assim? O cara tirou o sangue, fez o exame está errado, o laboratório está errado? Não, ele não é real, porque existe um déficit de potássio nesse paciente com cetoacidose. Então, se você faz insulina ou se você faz o bicarbonato, né, o paciente vai ter alteração no potássio do paciente. A gente sabe que a insulina ela faz o shift intercelular de potássio e aumentar o pH do sangue faz o potássio para dentro da célula, né, com mecanismos similares, né? A insulina ativa as bombas estimula as bombas para jogarem o potássio para dentro e o pH altera a questão dessas bombas aí, da expressão das bombas. Então, quando a gente sobe o pH, aumenta a quantidade de canais para puxar o potássio para dentro e a insulina vai jogar o potássio para dentro. Então, no paciente com cetoacidose, ele tem uma diurese osmótica e tem uma perda de potássio nessa diurese também. Por quê? Chega muita glicose lá no filtrado, esse filtrado puxa muito líquido e o paciente desidrata. Não é isso? Tem uma diurese osmótica que causa desidratação. Quando a gente tem desidratação, o que é que a gente faz? O que é que o rim da gente faz? Ele chega lá e ele faz, espera aí, tô com pouco sangue, o que é que eu posso fazer? Vou ativar aqui sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aí ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona para quê? Reabsorver só de água. Só de água em troca de quê? Potássio H+. Então o paciente perde potássio na urina. O paciente está acidótico, né? Sim. O paciente está acidótico. Então, quando eu tenho acidose, eu tenho potássio saindo de dentro da célula para fora da célula. E aí, se eu resolvo esse quadro de acidose com bicarbonato, eu boto o potássio de volta para a célula, para dentro da célula. E quando eu não tenho insulina, eu não jogo potássio para dentro da célula, não tenho essa estimulação de colocar potássio dentro da célula. Então, o potássio se mantém fora da célula. Então, vê que a gente tem um mecanismo aí que é bem propício do paciente. Ele perde o potássio e ele tira o potássio dentro da célula para o sangue. Então, a primeira calemia que eu pegar do paciente, ela não vai estar real, ela não vai ser fiel ao balanço normal desse potássio aí quando a gente ajustar tudo. Então, se eu fizer qualquer medida que baixe o potássio desse paciente, o potássio dele pode cair muito e ele pode ter uma arritmia por causa de hipocalemia. Então, você tem que ficar ligado nisso aí, tem que olhar o potássio antes de fazer qualquer uma dessas coisas aí, tanto a insulina quanto o bicarbonato. E o bicarbonato, particularmente, a gente só vai ter indicação naquele paciente com pH de 6,9. Dificilmente você vai pegar, assim, é um pH muito baixo, é uma acidose muito pancada, é um paciente com pH de 6,9. Eventualmente você vai ver o paciente de cetoacidose com pH de 6,9, porque eles fazem uma acidose pancada mesmo, mas é uma coisa que você até consegue resolver mais rápido. Então, se o paciente tem um pH de 7,1, né, você ainda não tem indicação formal de usar bicarbonato. Não existe um benefício real no paciente com pH nem tão baixo assim quanto 6,9, né? Então, não tem necessidade da gente fazer o bicarbonato logo de cara, nem a insulina. A gente tem que ter cuidado com essa questão do potássio. Sim. E assim, agora que a gente já sabe, né, o que é que a gente não pode fazer, e eu tenho certeza que você não vai errar mais, eu espero que nunca tenha errado, mas agora já sabe o que é que não pode errar. E aí, vamos tratar? Como é que a gente pode começar o tratamento desse paciente? O primeiro passo, a primeira coisa que você faz no paciente com cetoacidose é hidratar. Então, tratamento inicial, primeira coisa é hidratação vigorosa, pesada. Você vai fazer igual você trata o paciente com sepse, né? Ali de 30 ml, 20 a 30 ml quilo para o paciente. Não vai dar uma lapada de hidratação nesse paciente. Você pode fazer isso aí nas primeiras horas, né? Primeira 1, 2 horas. Você não vai fazer 5 litros de soro de uma vez, não. Você vai fazer
1 litro, prescreve já 2 litros para correr, porque às vezes tem uma questão logística, não chegar soro, não sei o que. Num lugar que você tem o soro mais rápido, tudo mais na mão, assim, você pode botar 1 litro e daqui a pouco, meia hora, 40 minutos depois, você reavalia e já manda mais outro litro para o paciente. Mas primeiro você vai fazer hidratação. Na hidratação, você corrige a volemia do paciente, você diminui essas perdas que ele vai ter por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, melhora a perfusão do paciente de órgãos nobres, que ele está mal perfundido por estar desidratado. Você melhora a osmolaridade do paciente também, né? Você começa a diluir essa glicose do paciente e você, consequentemente, melhora a diurese osmótica, então você melhora a volemia do paciente e diminui a perda por diurese osmótica para ele. Então, só nisso aí você já resolve muita coisa para o paciente. Você começa a dar uma freada no quadro clínico desse paciente. Nessa hora aí, a gente vai ver a questão de qual fluido a gente vai infundir. Né? A gente faz a infusão com salina, né? Com o soro fisiológico, mas a gente vai ver se a gente vai fazer o soro ao meio ou se a gente vai fazer o soro a 0,9. Né? Como é que a gente vai definir isso aí? A gente vai ver o sódio do paciente. Então, se o sódio do paciente, nessa hora é a única hora que a gente usa a correção do sódio. A gente vai ver se o sódio do paciente está corrigido. Se ele está acima de 135, o corrigido, você faz soro ao meio, né? Você vai pegar metade do volume de água destilada e metade de soro fisiológico, vai fazer soro a 0,45. E se o sódio do paciente for menor do que 135, a gente faz com soro a 0,9. Ou se o paciente estiver muito hipotenso, o paciente estiver muito hipoidratado, muito desidratado, você faz com 0,9 mesmo para expandir, pesado esse paciente. Então, dessa forma que você vai decidir qual a solução você vai infundir. E como é que eu faço a correção do sódio? Você vai pegar o sódio sérico do paciente que você viu no exame de laboratório. Então, vê que você vai precisar do exame de laboratório. Ou então você vai ter que usar o sódio da gasa. Você vai pegar o sódio desse paciente, você vai somar 2 vezes o tanto que passou de 100 da glicose, dividido por 100. Então, digamos que o paciente... De novo, anota aí. De novo. O sódio sérico mais 2 vezes o tanto que passou de 100 a glicose do paciente dividido por 100. Então, vou dar um exemplo. O paciente está com glicemia de 400. O sódio dele é de 130. Vou facilitar a minha conta. 130 de sódio. E ele tem uma glicemia de 400. Quanto é que foi que passou de 100? 300. 300 dividido por 100, 3. 3 vezes 2, 6. 130 mais 6, 136. Então o sódio desse paciente é 136. O sódio corrigido dele está acima de 135. Então eu faço soro ao meio. Beleza? Faço metade do volume. Peço para fazer 1 litro. Se eu tiver disponível 1 litro de soro, faço 1 litro, 500 ml de água destilada e 500 ml de fisiológico e boto para correr nesse paciente rápido. Aí, entrar mesmo. Ficou bem prático. Bem tranquilo de fazer. E o que mais eu posso fazer? Existe mais alguma coisa que eu possa colocar aí depois dessa hidratação? O que eu posso fazer a mais? A gente vai fazer aí também a insulina, né? Então a gente fez esse primeiro passo aí. A gente resolveu a questão volêmica do paciente. O próximo passo é insulina. E aí a gente vai fazer, primeiro olhar o potássio. A gente vai olhar o potássio desse paciente. A depender do potássio do paciente, a gente vai começar a insulina ou não. Mas também se não olhar o potássio, depois de tudo isso que a gente já falou. Tem que olhar o potássio. Tem que olhar o potássio. Então, não dá para você... São 3 pilares, né, para você resolver a cetoacidose, o estado hiperosmolar, né, que é correção da volemia, ficar atento à calemia e a insulinoterapia. Você tem que ficar... Isso aí você tem que fazer o tempo todo. De forma didática, a gente divide assim, né? Avalia... faz hidratação, faz insulina e tudo, chega o potássio, mas na prática você vai ter que olhar os 3 ao mesmo tempo, porque você tem que ficar atento, a tudo isso, porque senão você pode causar um dano ao paciente. Então, eu estava falando da insulina, né? Você vai corrigir a insulina, você vai fazer insulina para esse paciente se o potássio estiver acima de 3,3. Se o potássio estiver acima de 3,3, aí você pode fazer insulina. Se tiver abaixo de 3,3,
não faz insulina. Por quê? A insulina bota potássio para dentro da célula. Se o potássio estiver baixo, 3,3 é um potássio relativamente baixo, né? Geralmente é 3,5 o limite inferior. Então, potássio de 3,3, o paciente vai botar insulina para dentro, você vai botar potássio para dentro da célula com a insulina e vai fazer hipocalemia nesse paciente. Né? Lembrar que ele tem um déficit de potássio, aquele potássio ali dos primeiros não é real. Enquanto você não resolver ou dar uma regulada no paciente, o potássio dele não é real. Então, ele está mais baixo do que aquilo. Na vera, ele está mais baixo que aquilo. Não faz insulina se o potássio é abaixo de 3,3. Se estiver acima de 3,3, então o potássio está ok para fazer insulina. Potássio acima de 3,3 está ok para fazer insulina. Como é que você vai fazer? Vai fazer 0,1 unidade quilo em bolos. Então, paciente 60 quilos, você vai fazer 6 unidades. 6 unidades irregular em bolos na veia do paciente. E depois você vai fazer a infusão contínua. Como é que você vai fazer a infusão contínua? Mesmo 0,1. 0,1 unidade quilo hora. E aí, como é que eu monto a solução? Eu pego 50 unidades da insulina e coloco em 250 de soro. Beleza? 50 em 250. Eu vou ter uma concentração de quanto? 50 unidades, 250. Quando a gente divide, vai ter uma unidade para cada 5 ml. Sim. Né? Concordam? Então a matemática está certa? Eu sou muito bom de matemática, não. Então vai ter uma unidade em cada 5 ml. Então eu montei, eu quero fazer, o paciente tem 60 quilos, né? O paciente tem 60 quilos. Eu fiz já 6 unidades em bolos e agora eu quero fazer 6 unidades por hora. Cada uma unidade vai ter cada 5 ml da solução tem uma unidade, então eu vou colocar 30 ml hora. Beleza? Lembrando, quando eu monto a solução, eu tenho que desprezar 50 ml da solução. Porque a insulina vai ficar no equipo. Então eu preciso saturar esse equipo de insulina que vai ficar no equipo. Preciso saturar, porque senão os primeiros 50 ml que eu infundir não vai fazer nada. Então o paciente vai passar um tempão lá correndo a bomba e não vai fazer nada. Então despreza 50 ml, satura o equipo de insulina e depois começa a correr. No caso do paciente 60 quilos, vai ficar em 30 ml hora. Sim, e tem mais. A gente vai fazer o quê? A gente precisa depois também de corrigir isso aí. A gente começou a corrigir a insulina, a gente precisa de metas, né? A gente vai ficar vendo a glicemia desse paciente de hora em hora. A gente vai ficar avaliando isso aí e vai ficar também solicitando os exames. Esses exames, a gente não precisa necessariamente fazer gaso arterial, beleza? Okay. Não precisa fazer gaso arterial. A gente pode fazer gaso venosa. Ver o pH, ver a diferença da gaso venosa para gaso arterial é o gás. É a dor. E a dor, né? E o gás, o que a gente não tem, o que a gente não pode usar de uma gaso venosa é o PCO2 e o PO2. Mas o bicarbonato é igual, o pH é igual, o sódio, o potássio, todos os outros elementos que a gente precisa da gasometria, eles são iguais. Sim. Então a gente pode fazer gaso venosa. Às vezes o laboratório não faz gaso. Às vezes a gaso só é feita pelo plantonista. Então nesses casos aí você vai fazer o que você sabe fazer, né? Se você não sabe funcionar uma veia, não sabe pegar uma veia, faz da artéria mesmo. Fazer o quê? Você não sabe pegar a veia. Eu particularmente não sei pegar a veia. Então eu faço da artéria. Mas que precisa, não precisa, né? Então você vai fazendo esse controle aí com gaso, ali de cada 2 horas, HGT de hora em hora, para poder avaliar como é que está evoluindo esse paciente. E particularmente da hidratação, insulina, glicose ali chegou em torno de 250, 300, começa a fazer soro glicosado junto, né? Faz soro glicosado junto com a hidratação. Lembrar que você está fazendo, já está correndo a hidratação nesse paciente, né? Fez a expansão do início, está fazendo a correção da volemia, né? Mantendo a hidratação desse paciente, aí você faz meio a meio. Você vai fazendo e vai titulando a quantidade de glicose que você quer infundir de acordo com o HGT desse paciente. A meta da gente baixar o HGT desse paciente é de 50 a 70 miligramas por decilitro, né? A cada hora. Então, cada vez que a gente fizer o HGT desse paciente, a gente quer que baixe ali em torno de 50 a 70. Então, o paciente está fazendo 30 ml hora de insulina. E ele chegou com HGT de 400. Não foi 400? Foi 400. 400 com 30 ml hora.
E aí, depois de 1 hora, ele tá lá com a HGT de 400 ainda, né? Não baixou. Não baixou do que eu queria, que é 50/70. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa infusão. Eu vou dobrar a infusão. Ele tá fazendo 30 ml a hora, eu vou botar 60 ml a hora. E aí, depois de 1 hora, eu vou avaliar. Agora ele baixou, mantém. Baixou 60, né? Ele estava em 400, aí ficou agora 340. Aí ficou 340, beleza, mantém. Ficou 340. Quando eu fui fazer de novo, aí ele baixou, tava em 200. Ele baixou demais. Ou baixou demais, o que é que eu faço? Corto pela metade. Não tava em 60, volto para 30. E aí assim a gente vai conduzindo. Então, a gente já viu hidratação, inicialmente, ficar de olho no potássio, para a gente poder saber se pode fazer insulina e o próprio potássio, como é que a gente maneja? Interessante, tinha deixado passar isso aí, né? O potássio, se o potássio tiver baixo, abaixo de 3,3 ou baixo demais, aí você pode repor esse potássio mais vigorosamente. Né? Você pode fazer ali 2 ampolas em cada litro, né? Falei fazer em torno de 50 mEq. Se o potássio estiver acima de 3,3 e até 5,3, você repõe 1 ampola em cada litro de solução. Então o paciente chegou, digamos que o potássio desse paciente que chegou aqui, o paciente de 60 quilos, a gente botou para correr o primeiro litro de soro a 0,45 e ele tinha um potássio de 4. Nesse paciente eu vou fazer o soro de 0,45 e 1 ampola de KCl lá dentro, para correr nessa primeira hora, para correr aberto, né? E sempre importante estar fazendo esse controle do potássio aí, dosando o potássio para saber se vai precisar repor ou não. Por quê? Porque se esse potássio aí, digamos que ele suba, ele vá para... Você fez essa hidratação, fez tudo isso aí, o potássio do paciente ficou 5,5. Aí você não precisa mais botar o KCl não. Passou de 5,3, não precisa repor, só ficar de olho para ele não cair demais. Abaixo de 3,3, repõe e não faz a insulina. E se for muito baixo, digamos que o paciente está com potássio lá de 2,5, então repõe logo 2 ampolas, faz 50 mEq, né? Cada ampola de KCl a 19,9 tem 15 mEq, tem 25 mEq. Então repõe, pode fazer as 2 ampolas, faz 50 mEq. Se tiver acima de 3,3, faz 1 ampola só. E aí assim você vai repor o potássio. É importante a gente ficar ligado para não causar nenhuma iatrogenia com relação ao potássio desse paciente. Então, ficar atento a isso aí. Já chega, né, de iatrogenia na cetoacidose. E aí, como é que eu sei que esse paciente ficou bom? Que a cetoacidose foi superada e o paciente já pode ficar bem, a gente já pode respirar um pouquinho. O nome ajuda a gente a saber tanto o diagnóstico quanto a resolução do diagnóstico. Então, se o paciente chegou com cetoacidose, para a gente dizer que ele resolveu, ele tem que ter acabado a cetoacidose. Ah, mas pô, isso é óbvio, né? Exatamente, é óbvio. Acabou a acidose. Então o pH resolveu, o bicarbonato subiu, né? O bicarbonato está acima de 15, o anion gap está menor do que 12, o pH está maior do que 7,3. Então isso aí a gente sabe que resolveu a acidose. São indicativos para a gente que resolveu a acidose. Então é um sinal que o paciente está resolvendo. O outro, o paciente tem que estar acordado e comendo. Por quê? Porque eu vou parar de fazer insulina em bomba para ele, né? A priori, né? A priori o paciente tem que estar acordado e comendo. Porque eu vou parar de fazer insulina em bomba para ele e ele tem que se alimentar. Sim. Ele tem que se alimentar. Se é um paciente que chegou muito grave, um paciente rebaixadão por algum outro motivo, lembra que tem alguma coisa aí que desencadeia a cetoacidose, eu preciso tratar isso também. Né? Então, digamos que é um paciente de M2, chegou com cetoacidose, mas ele estava séptico porque ele estava fazendo uma pneumonia. Então, eu preciso resolver isso aí, o paciente foi entubado, o paciente não vai acordar, né? Não vai acordar. Mas eu resolvi a acidose dele, estou tratando a causa dele, que levou à descompensação. Às vezes um foco infeccioso, né? Alguma coisa assim, às vezes até escondido, que a gente não consegue, porque ele não consegue falar. Então, às vezes é difícil, né? A gente achar um foco infeccioso, o paciente já tinha queixa, às vezes, já tinha algum quadro que, se ele não tivesse em cetoacidose, ele conseguiria dizer, mas aí fica meio que obscuro aí, mas é procurar mesmo, né? Pois é. Aí eu resolvo esse quadro, né? Eu tenho que procurar esse quadro para resolver. Então, estou tratando a causa de descompensação. Estou tratando a acidose, resolveu a acidose do paciente.
Se eu tiver disponível, que nem sempre a gente tem acesso a cetonúria ou cetonemia e resolveu isso aí, então eu tenho uma resolução da cetoacidose. Então, Sim. eu sei que o paciente resolveu. Nesse quadro aí específico do paciente que não vai comer, o paciente está entubado, o paciente está rebaixado, tudo isso aí, eu posso não usar esse critério, né, de alimentar, de estar acordado. No paciente que ele não está rebaixadão, no paciente que chegou com cetoacidose, e aí tem aquele quadro clínico, tem a taquipneia, tem a desorientação porque está acidol, tem toda essa questão aí, e ele tem que estar mais alerta, ele tem que estar se alimentando. Então ele tem que estar aceitando bem a dieta, ele tem que estar mais ativo, mais desperto, para eu poder considerar que o paciente resolveu. E que termina sendo o mesmo critério ali do paciente com estado hiperosmolar. No paciente com estado hiperosmolar, pela questão de desidratação, de alteração de osmolaridade muito mais importante, a gente vai ter muito mais manifestações neurológicas do que no paciente com cetoacidose. Então, nesses pacientes aí, a gente tem que focar bem nessa questão do quadro neurológico do paciente, especificamente os pacientes com estado hiperosmolar. Já no paciente cetoacidose é resolver a cetoacidose, né? Então, resolveu a cetonemia, cetonúria e a acidose do paciente, basicamente. Só um adendo, assim, só para concluir, a gente está falando aqui que os pacientes com cetoacidose, eles têm uma causa de descompensação, então é importante a gente procurar essa causa de descompensação. Na grande maioria das vezes, esse é um quadro infeccioso, né? Na grande maioria das vezes, esse é um quadro infeccioso. Mas ele pode ter cetoacidose, leucocitose e não ser infeccioso. Por quê? O paciente tem uma liberação de hormônio contrarregulador, prostaglandina, cortisol, tudo isso aí vai levar a um aumento de leuco. Então, é normal que o paciente que tenha cetoacidose ele tenha um leuco aumentado. Não é normal que ele tenha um leuco pipocado. Então, um paciente com leuco de 30 mil, a gente já fica mais ali atento que pode ser um leuco infeccioso, né? Mas o paciente tem um leuco ali de 13, 14, 15, não necessariamente significa infecção, né? Sim. Porque tem a ver com a fisiopatologia do quadro, né? E aí também é importante a gente fazer essa busca ativa aí do que é que está causando a descompensação, né? Pedir raio-x de tórax, pedir ou tomografia, pedir eletro, às vezes é uma síndrome coronariana, o paciente está fazendo cetoacidose. Tem que ver, tem que investigar e correr atrás disso aí. Ok. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Essas dicas, na verdade, foi uma explanação completa, né? Sobre cetoacidose diabética. A gente iniciou com o conceito, a gente viu o que é que a gente pode mais errar, a gente viu diagnóstico, a gente viu tratamento e a gente viu como é que a gente pode dar alta para esse paciente. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado muito. A gente queria mandar um alô aí para o nosso querido ouvinte. Na verdade, ele é um colega que já virou amigo, que desde que a gente entrou para os plantões nos hospitais de campanha, ele acompanha o canal, ele segue, ele curte as postagens. Então, Gabriel, valeu aí o apoio. O nome, inclusive, teve uma inspiração em Gabriel, né? Porque ele é o rei de pegar a intercorrência às 6h57. Então, um alô aí para Gabriel. Então, eu espero que você curta esse podcast e vamos para os próximos. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento ou alguma coisa que você não concorda, pode mandar mensagem pra gente em qualquer um dos canais que a gente tiver, lá no Instagram, @QualisMed, ou no YouTube. Manda lá nos comentários, manda o que é que você não concorda, manda o que é que você achou legal. Diz pra gente se isso aí tá gostando ou se você não gostou, se tem alguma crítica, alguma coisa que a gente pode melhorar. Valeu, pessoal. Valeu. Esse podcast tem como objetivo a educação de profissionais médicos. Se você é paciente e está com dúvidas sobre alguma patologia, procure seu clínico.